Boa tarde, meu nome é Bruno Melo e eu irei falar um pouco sobre a fosforilação oxidativa. Existe uma teoria da endossimbiose em que as mitocôndrias elas teriam sido fagocitadas pelas bactérias e vivido em simbiose junto a elas, fazendo com que essas bactérias elas driblassem esse processo de digestão e nisso as mitocôndrias conseguiram sobreviver. Aqui a gente mostra a estrutura da mitocôndria. Nela existem duas membranas, a externa e a interna. A interna possui essas invaginações chamadas de cristas. E entre a membrana interna e a externa existe o espaço intermembranoso. Aqui existe também a matriz mitocondrial. A membrana externa ela é permeável a quase todas as moléculas e a interna ela é impermeável à maioria das moléculas, até mesmo os H+. Para que eles sejam transportados para dentro da mitocôndria, são necessários transportadores. Aqui é o processo de fosforilação oxidativa, que é como a mitocôndria sintetiza o ATP através desses elétrons. Em relação ao NADH, o NADH ele fornece os elétrons um par de elétrons altamente energizados para o complexo 1 e nisso ele volta a ser NAD+. Essa energia faz com que 4H+ sejam bombeados para o espaço intermembranoso. Nisso, esse par de elétrons ele vai ser atraído até o oxigênio para formar água. Então esse oxigênio é o aceptor final de elétrons e hidrogênios. Depois o complexo 1, par de elétrons, passa pela ubiquinona. Ele será atraído até o complexo 3, onde novamente a energia bombeará mais 4H+ para dentro. Dessa forma, esse par de elétrons passa para o citocromo C, onde será atraído até o complexo 4. Só que dessa vez, esses elétrons eles estão com menor energia e conseguem bombear apenas 2H+ para dentro da mitocôndria. E finalmente, esse par de elétrons encontra o oxigênio, formando a água. Aqui, nesse contexto, podemos ver que a parte interna da membrana interna, parte externa da membrana interna, ela está mais positiva, enquanto essa parte está mais negativa. Isso faz com que atraia H+ para o interior. Só que quando esse H+ passa pelo carregador fosfato, um fosfato inorgânico também entra. Da mesma forma, 3H+ serão atraídos para o interior e, ao serem atraídos, provocam o giro dessa estrutura, que é a ATP sintase. Ao girar, ela faz com que a ADP se ligue ao fosfato inorgânico, formando um ATP. Agora, em relação ao FADH2. O FADH2 ele fornece esse par de elétrons para o complexo 2, veja que é diferente em relação ao NADH, e volta a ser FAD. Esse par de elétrons ele será atraído também até o oxigênio, mas para isso ele vai passar pela ubiquinona, pelo complexo 3, vai bombear 4H+ também, vai passar pelo citocromo C, até chegar ao complexo 4, onde consegue bombear apenas 2H+, e encontrar o oxigênio formando a água. Assim como no NAD, um H+ é atraído para esse meio, levando junto um fosfato inorgânico. Assim como os 3H+ serão atraídos, girando a ATP sintase, fazendo com que a ADP ligue ao fosfato inorgânico, e isso produzirá um ATP. Aqui temos a tabela do saldo final de 32 ATPs, porém devemos levar em consideração alguns custos.
Por exemplo, no ciclo de Krebs, para que o fosfato inorgânico entre na mitocôndria, ele leva um H+. Então, ao custo de um H+. Como são produzidos 2 ATPs, 2 H+, serão necessários para que haja esse transporte. Aqui temos o cálculo. Também são levados em consideração o custo do NADH para entrar na mitocôndria. Como sabemos, o NADH ele não consegue entrar na mitocôndria. Então, ele participa de alguns circuitos para que isso aconteça. No circuito aspartato-malato, a glicose é convertida em piruvato. Nisso, o NADH+, o NAD+, ele recebe um H e o aspartato é convertido em oxalacetato. O oxalacetato é convertido em malato e aqui o NADH ele perde um H+, voltando a ser NAD+. Nisso, o malato entra na mitocôndria e devolve o H+ para o NAD+. Nisso, é transformado em oxalacetato convertido em aspartato, e o aspartato, ao sair da mitocôndria, um H+ entra. Esse é um transporte antiporte. E nisso, o saldo final se resulta em 31 ATPs. Agora, em relação ao circuito glicerol-fosfato. Aqui a dihidroxiacetona fosfato é convertida em glicerol 3-fosfato. O NADH+, ele perde um H+. E o glicerol fosfato entra no espaço. Desculpa. Aqui como eu havia dito, o glicerol 3-fosfato entra na mitocôndria, no espaço intermembranoso, e não devolve o H+, não devolve os hidrogênios para o NAD+. Dessa vez é o FAD, devolvido para o FAD. E nisso o glicerol fosfato é convertido novamente em dihidroxiacetona fosfato e sai da mitocôndria. Aqui podemos ver o saldo final, que é de 29,5 ATP. Então é isso, é importante considerar esses custos para saber o saldo final do ATP. E esse processo é muito importante para a síntese de ATP. Obrigado.